Hoje a questão comentada da banca AOCP é sobre um tema que volta e meia a gente traz por aqui, que é o período composto. Estou fazendo a questão da AOCP, dá uma olhadinha na tela, porque dois nossos seguidores, o Alex Barbosa e a Mônica Costa, me pediram que eu comentasse uma questão dessa banca. Então agora já virou aí uma constante que nos comentários do vídeo as pessoas me solicitam, né, para fazer algumas questões, vou gravando na medida do possível. Então, quando você quiser uma questão, peça, mas clique lá no sininho, que aí toda vez que eu postar, você vai receber uma notificação e a qualquer momento você vai ser aí contemplado com o seu pedido. Bom, a OCP, numa questão de 2020, pediu o seguinte, na tela. Assinale a alternativa que analisa e classifica corretamente a oração em destaque no seguinte excerto. Excerto é fragmento. Uma comunidade em que as pessoas se sentem agradecidas umas com as outras. Tem mais chance de ser um lugar agradável para se viver. Aí eu tenho 3 alternativas nessa tela e 2 na próxima tela. Quero que vocês observem que, ao contrário de várias questões que eu tenho trazido aqui, por isso que é bom você sugerir uma banca, porque às vezes a banca foge da previsibilidade. A gente tem visto questões aqui de período composto trabalhando o sentido. Oração com ideia de causa, conjunção com ideia de adversidade. E aí não, olha na tela, tem o nome tradicional. Então eu quero que você pause essa primeira tela, com seu conhecimento prévio, analise as 3 alternativas, A, B e C, e veja se, pelo que você se lembra, uma delas é a resposta. Espero que você tenha pausado a tela e tenha feito o que eu te pedi. Porque agora vai na tela de novo. Pause a segunda tela, olha aí, e vejam, se você ainda não achou a resposta, se você pode ter ou A, ou D ou E como resposta para a questão. Muito bem, gente. Esse tipo de questão, eu acho que ele assusta um pouco mais do que quando é só o estudo das relações lógico-semânticas. Se serve de consolo, a maioria das bancas não cobra mais assim. Nem a OCP. E olha que é uma questão recente, é uma questão de 2020. Não sei quando você está vendo essa aula, mas eu estou gravando em 2020. Né? No mês de julho de 2020. Bom, observe então, lá na tela o seguinte. O que está em vermelho, em que as pessoas se sentem agradecidas uma com as outras, é uma oração, porque tem verbo. Sentem. Toda oração é um enunciado que tem verbo. E você veja que tem uma coisa antes dessa oração e uma coisa depois. Vamos ver? Eu vou ler o que sobra, tirando o que está destacado. Uma comunidade tem mais chance de ser um lugar agradável para se viver. Então, essa oração que está quebrando essa sequência, se tivesse esse nome, ela se chamaria oração intercalada, porque ela se coloca entre 2 orações. Bom, na tela, a letra A fala que essa oração se chama substantiva completiva nominal. A letra B diz que ela chama adjetiva restritiva. A letra C, adjetiva explicativa. A letra D, adverbial final. E a letra E, adverbial condicional. Então, gente, o nome é uma coisa importante. Porque se você não sabe de cor, algumas noções básicas você tem que ter. Por exemplo, quando a letra A fala de oração completiva nominal. O complemento nominal, completiva nominal, é alguma coisa que serve para complementar um nome. E a palavra que a gramática diz que indica nome, ela se chama substantivo. Vai lá na tela. Na verdade, eu tenho assim, ó, uma comunidade. A palavra comunidade é um substantivo. A comunidade. Então, essa oração em que as pessoas se sentem agradecidas, se ela vem depois de um substantivo, eu posso dizer sim que ela tem chance de completar esse substantivo. Então, eu não estou descartando a letra A.
Quando a letra B e a letra C falam de orações adjetivas, vamos lembrar, o adjetivo é uma palavra que exprime característica do substantivo. Então também não posso excluir. Porque essa palavra comunidade sendo um substantivo, a oração que vem depois dela pode sim ser de valor adjetivo. Na letra D e na letra E, aí já falo de oração adverbial. Estou excluindo a letra D e a letra E. A oração adverbial, seja final ou seja condicional, ela não teria que se referir a um substantivo. Então, na verdade, a oração final, que indica finalidade, ou a oração condicional, que indica uma condição ou uma hipótese, elas não podem ser orações que se referem a substantivos. Então, nós estamos olhando uma oração, né? E eu repito, oração é sempre um enunciado com verbo. Todo enunciado que tem um verbo é uma oração. E nós estamos falando de uma oração que se refere a um substantivo. Então, dentro daquilo que eu falei, que são noções que as pessoas têm que ter, todo termo que se refere a um substantivo tem que ser um adjetivo. Quando eu falo assim, pessoas interessantes circulam por ali. Interessante se refere a pessoas. Pessoas é um substantivo, interessantes é um adjetivo. Os alunos do 5º período farão prova amanhã. A expressão do 5º período se refere ao substantivo alunos. Então, essa expressão que se refere a um substantivo é de valor adjetivo. Então, o que é uma oração adjetiva? Uma oração adjetiva é um enunciado que tem verbo, por isso é oração, e ela é adjetiva porque ela se refere a um substantivo. Então, por exemplo, eis o professor que me ajudou no TCC. Quando eu falo, eis o professor que me ajudou no TCC, isso aqui é uma oração? Sim, porque tem o verbo ajudar. Então, isso é oração porque tem verbo. Olha o verbo da oração, ajudou. Por que não está escrito ajudaram? Porque quem ajudou foi o professor. A palavra professor tem um artigo antes dela. Vocês que me seguem aqui todo dia, quantas vezes você já me ouviu dizer que substantivo é essa palavra determinada por artigo? Agora, se a oração 2, ela fala alguma coisa sobre um substantivo, ela é uma oração que se refere a um substantivo. Por isso, ela é uma oração adjetiva. Só que na hora que você está fazendo prova, essas coisas, eu acho até que você sabe. Essas coisas, certamente, você já ouviu falar várias vezes. É que não vem isso no nervosismo. Vamos lá na tela? Observe, então, que se eu te disse que sentem é um verbo, isso é uma oração. E quem se sente agradecida, o lugar em que as pessoas se sentem agradecidas é a comunidade. Então, na verdade, a oração se refere a um substantivo. Ela é uma oração adjetiva. Por isso, você continua no páreo se você marcou letra B ou letra C. Então, quando a gente fala da oração adjetiva, a gente tem 2 tipos, segundo a gramática, de oração adjetiva. Um está escrito na letra B. A oração adjetiva restritiva. O outro está escrito na letra C. A oração adjetiva explicativa. Vejam a letra B. Ela fala oração restritiva que caracteriza e especifica qual é a comunidade agradável. E a letra C fala que é explicativa, pois ela generaliza que toda a comunidade tem a chance de ser agradável. Então, na verdade,
Uma oração restritiva, ela limita. Uma oração restritiva, ela especifica. Então, quando eu falo assim, achei excelente o prato que me serviram no quiosque. Achei excelente o prato que me serviram no quiosque. Eu tenho aqui o verbo achar e tenho aqui o verbo servir. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Essa oração que eu estou colocando dentro desse colchete azul, por que ela é uma oração? Porque ela tem verbo. O que foi que me serviram no quiosque? Um prato. Olha o artigo aqui, ó. Prato é um substantivo. Então, o que me serviram no quiosque é uma oração porque tem verbo e é uma oração adjetiva porque se refere a um substantivo. Agora é o seguinte, não é qualquer prato que é excelente. O que eu achei excelente foi aquele que me serviram no quiosque. Não foi o que me serviram no restaurante do hotel. Não foi o que me serviram aqui no meu ambiente de trabalho. Eu estou falando de um prato específico. De todos os pratos, eu estou limitando o meu comentário ao que serviram no quiosque. Essa oração é uma oração restritiva. Tá bom? Agora, olha aí de novo. A letra C fala que a oração explicativa generaliza que toda a comunidade tem a chance de ser agradável. Por exemplo, pobres são os homens que lutam a vida toda, ou que morrem, vamos colocar aqui, ó. Pobres são os homens que morrem após lutar toda uma vida. Pobres são os homens que morrem após lutar toda uma vida. Aqui, ó, é o verbo ser. Aqui, ó, é o verbo morrer. Tem mais de uma oração aqui. Então, quando eu pego isso que está no colchete, que morrem após lutar toda uma vida, por ter um verbo, isso é uma oração. E a pessoa que morre após lutar são os homens. Aqui é o artigo, ó. Homens é um substantivo. Então, por ter verbo é uma oração, por se referir a um substantivo é uma oração adjetiva. Agora vem cá. Nem todo prato é excelente. Nem todo prato me serviram no quiosque. Agora, todo homem morre. Não tem aquele que morre e aquele que não morre, não é? Então, o que diz a letra C? Generaliza. Todo homem morre. Então, isso é uma oração adjetiva explicativa. Tá? Então, a oração adjetiva explicativa, ela reforça. Ela generaliza. Ou seja, ela é até inútil, né? Ela é até inútil. Eu não preciso falar que todo homem morre, eu sei disso. Eu não preciso falar que toda água é molhada, eu sei disso. Eu não preciso dizer que todo fogo é quente, eu sei disso. Agora, gente, vamos lá na tela. Finalmente acertou a questão quem marcou a letra B de bola. Até porque, gente, olha lá, uma comunidade em que as pessoas se sentem agradecidas tem mais chance de ser um lugar agradável. Olha só, se eu estou falando que uma comunidade tem mais chance de ser agradável, quando as pessoas se sentem agradecidas, nem toda comunidade tem pessoas com o mesmo perfil. Então, tem aquelas que são mais agradáveis, tem outras que são menos agradáveis. A letra C, olha aí, ela já estaria errada a partir do momento que ela fala que toda comunidade tem chance de ser agradável. Aprenda uma coisa, toda questão de língua portuguesa, olha eu cometendo um erro aqui, ó. Toda questão de língua portuguesa, se tiver o todo, o tudo, o nada, o sempre, o nunca, o nenhum, generalizou, sujou.
Então, eu não devia ter falado toda a questão. Na maioria das vezes, pronto, salvei a pátria. E tem um detalhe que vocês vão se lembrar agora. Tinha que ter uma vírgula aqui, tá? A oração adjetiva restritiva, por definição gramatical, ela é virgulada. E a oração adjetiva explicativa, aliás, a restritiva, ela é sem vírgula. Olha na tela mais uma vez. O que está aí, ó, em que as pessoas se sentem agradecidas uma com as outras, é oração adjetiva restritiva, pelo motivo que eu já te expliquei, porque nem toda comunidade é igual, e é restritiva também, porque ela não está separada por vírgula. Essa foi mais difícil do que a maioria das questões. Agora, você que está estudando, principalmente os dois colegas que pediram, se você quiser um lote de questões da banca OCP, olha aí na tela. Se você entrar lá no meu portal www.ricardoerce.com.br, nós temos um curso chamado Curso 10x10 da banca OCP. São 10 questões de período composto e cada uma das questões, para cada uma, eu vou fazer isso que eu fiz aqui. Então, na primeira questão, eu posso definir o que é uma oração adversativa. Numa outra, eu posso falar o que é uma oração adverbial final. Numa outra, eu vou falar disso aqui. E mais, eu estou falando de período composto porque foi o assunto da questão. Mas lá nós temos também questões de concordância, questões de pontuação, questões de caráter, tem de todos os assuntos. Você pode pegar o módulo individual por assunto ou o combo, que é o pacote todo. E é baratinho, custa R$10 cada tema. Tá bom? Então vai lá, ó, www.ricardoerce.com.br.